O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará. É meu. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo da verdade vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, nos ilumina, nos liberta. São Paulo escreveu essa passagem em Romanos 8, 26. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É aquele que prescuta os corações, Deus Pai, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. O Espírito Santo vem ajudar a nossa fraqueza. Há uma ajuda espiritual do Divino Espírito Santo de Deus. Estamos nos preparando para Pentecostes. Podemos lembrar como Jesus falou com a samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, se conhecesse o dom que o Espírito Santo é, e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. É Jesus que dá a água viva. Você sabe que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que editou as Escrituras. O Espírito Santo é Deus. Deus é Salvador. Deus é Santo. Então, esta força divina, terceira pessoa do Espírito Santo, age em mim. Aconteceu com Maria. Ela perguntou, mas como que vai ser isso? E o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, e será Deus Filho. Que maravilha! Mais uma vez a leitura. Quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E você quer saber a vontade de Deus, o Espírito Santo ilumina. Ele mostra o caminho. Surgem projetos espirituais, a vontade de Deus, não é isso? O Espírito Santo vai falar. Tudo que o Pai possui é meu. E vocês vão descobrir todos os tesouros de Deus
através do Divino Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz maravilhas em nós. Louvado seja Deus. Alguma coisa aconteceu com Jesus, o carpinteiro, quando ele entrou no Rio Jordão e recebeu o batismo, ele ficou cheio do Espírito Santo. E o Pai falou: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. E assim começou a vida pública de Jesus. Não há dúvida, é uma força espiritual, o Divino Espírito Santo, uma força para evangelizar. Jesus falou, depois do Rio Jordão, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Foi força espiritual para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. O Espírito Santo moveu Jesus à oração. O que aconteceu no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, uma graça, uma bênção. Encheu toda a casa. As línguas deles ficaram de fogo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Imagine esta graça para cada um de nós, ficar cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age em nós, recebemos a graça de entender que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebestes o espírito de escravidão para viver no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Papai, Deus, nosso Pai. O Espírito mesmo dá testemunha ao nosso espírito. O Espírito Santo age no nosso espírito, de que nós todos somos filhos e filhas de Deus. Que maravilha, que graça, que bênção. Também herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Cristo. Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele nós sejamos glorificados. O que o Espírito Santo faz? Traz para nós o reino de Deus. Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é meu dono. Eu sou de Jesus, senão sob a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em pessoas humanas. O Espírito Santo é Deus. Então, nós temos que amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Sim. E todo que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que maravilha! Conhecemos amor divino pela ação do Divino Espírito Santo. A caridade é paciente, a caridade é bondoso. Com a ação do Espírito Santo, passamos a ser imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande, grande bênção. Quando vier o Espírito Santo da verdade,
Ele vos conduzirá à plena verdade. E as pessoas conhecem a vontade de Deus. Conhece Deus, amor, agindo em cada um de nós. É muito importante que nós tenhamos saúde espiritual. É uma força divina, o Divino Espírito Santo agindo em cada um de nós. Tudo que o Pai possui é meu, Jesus disse. Então imagine, nós ficamos na fila de comunhão e recebemos Jesus. E recebemos as bênçãos de Deus Pai. Por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará são as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela nossa querida Mãe Maria. Quantas bênçãos têm vindo a partir de Nossa Senhora de Fátima. É muito, muito bênçãos. Quando a gente vai lá para Portugal, para Fátima, a gente sente forte a presença de Deus. Impressionante. É um lugar abençoado. E a gente já sente na presença daquele lugar a força e a presença de Deus. E de um modo especial, a minha experiência é na capela, onde a adoração do Santíssimo é muito, muito forte. Só podemos dizer, louvado seja Deus por esta graça, a graça de nossa querida Mãe, Nossa Senhora de Fátima. Por favor, Maria, interceda por todos nós.